Como de costume, das vezes que eu tenho ficado à frente do curso de companheirismo, nós vamos fazer a leitura de forma responsiva. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. O que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. Todos. Os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transformará. Ainda no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, está escrito assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Vamos falar com ele. Senhor Deus, éramos apenas barro, éramos quaisquer um. Porém, o Senhor nos chamou, nos santificou e nos encheu com o Teu Espírito. Nós somos muito gratos por isso, Senhor. Não há nada melhor, não há título, não há reconhecimento político ou científico, ou seja, qual for, social, que nos dê uma gratidão maior do que podermos ser Teus filhos e termos o Teu Espírito habitando em nós. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha mais uma vez nos abençoar aqui. Unge os nossos ouvidos, unge os nossos lábios. Toma conta de nós, Senhor. Dê-nos uma bênção especial. Se for eu que dirigir este trabalho durante este tempo, será um fracasso. Mas se for o Senhor que vir e tomar a direção, todos nós sairemos daqui muito melhores do que quando entramos. Então, este é o nosso pedido, Senhor. Venha ter companheirismo conosco mais uma vez. Te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar? Os diáconos, por favor, tragam as cadeiras. Bem, desde quando o pastor Cleomar me comissionou para fazer esse trabalho hoje, o coração não fica mais calmo, né? Tem hora que ele quer sair, tem hora que ele quer descer, porque realmente a responsabilidade é grande. E é bom que realmente seja assim. Se não fôssemos emocionalmente tocados em estar aqui, haveria algo errado. Porque nós estamos falando diante do povo mais esclarecido que há na terra. A classe de pequeninos aos quais Deus revelou a sua palavra e aceitou a mensagem deste profeta. Então a responsabilidade é muito grande. Eu sou professor de química. Muita gente já me perguntou se eu sou médico, na verdade.
Então, eu até vou antecipar isso, porque o que iremos abordar hoje neste companheirismo é um tema mais científico, algo mais científico, mas que é de grande interesse espiritual e para a nossa vivência familiar. Então, desde que o pastor me comissionou isso, várias ideias têm passado à minha cabeça. Por exemplo, pensei em fazer um resumo da mensagem a respeito e apresentar aqui. E também pensei em escolher vários temas de interesse dos jovens, recortar todos, colocar dentro de uma caixinha, chamar alguns jovens aqui à frente e fazermos um sorteio na hora e conversarmos sobre ele. Era o que eu estava decidido a fazer até anteontem. Porém, desde ontem, quando eu acordei, um tema vem ardendo no meu coração para abordar aqui. Então, eu acredito que Deus sabe o motivo pelo qual Ele quer que Ele colocou em mim de tratar deste tema. Este tema são as drogas. Então, creio que seremos todos abençoados com isto. Irmão Valmir, se puder providenciar uma cadeira para mim também, porque aproximar mais essas cadeiras, que será uma conversa mesmo. O irmão recebe, por favor. Que nós faremos uma conversa mesmo. A ideia é que não seja seminário, não fiquemos o mais à vontade possível para conversar sobre este assunto. Então, não será tratado nada, nenhum assunto puramente intelectual, digamos assim. Não que, na medida do possível, como eu tenho algum conhecimento sobre essas substâncias e os seus efeitos no corpo, posso dar alguns esclarecimentos ao longo da nossa conversa, mas não é exatamente esse o nosso objetivo, fazer uma palestra, um seminário, algo intelectual, e sim uma conversa mesmo sobre os impactos cotidianos e como podemos nos defender deste mal, desta flecha do inimigo. Então, eu tinha conversado com o pastor Cleomar e ele disse que ele convidaria os jovens que iriam participar desta mesa redonda. Então, nós vamos chamar 4 agora, 2 rapazes e 2 moças. Teremos um hino especial e depois chamaremos mais uma dupla de homens e de mulheres, moças e rapazes. Vai ter nenhum voluntário? Sara Borges, Sara Silva. Vem, 2 Sara. Isaac, Sadraque. Vamos lá? A hora que fala o nome assim, parece que ele fica paralisado, né? Eu sei mesmo, põe a corda. Vem. Aí vai fazendo rodízio. Eu queria que todos os jovens participassem. Porque um jovem no companheirismo, ele é muito... Afinal de contas, é para os jovens, né? Os jovens, né? É muito bom. Esse rodízio aí que vai fazer, irmão, aí ele falha e volta de novo. Aí, irmão Arthur, nos próximos, o irmão já pode falar assim, eu tenho, e quando tiver, é bom que sobra matéria para nós. Aí já pode falar assim, põe aí para tal dia, com o irmão Ezequias, que fica bem encaixado. Às vezes não dá para terminar hoje, vai para outra, e assim vai. Muito bom. Então, este assunto, aparentemente, ele é de interesse apenas dos jovens, né? Mas não são apenas os jovens que estão envolvidos nele, apesar de principalmente os jovens. Eu estive fazendo uma pesquisa ontem e encontrei um dado que me deixou assustado em relação a esse tema. Eu sabia da dimensão, da gravidade do problema, mas não sabia em números exatos. Mas um artigo foi publicado em 2011, em que foi comprovado que em mais de 100 instituições universitárias brasileiras, mais de 50% dos jovens declararam já ter usado substâncias ilícitas. Então, substâncias ilícitas são aquelas que, no nosso país, são proibidas por lei, o seu uso. Como, por exemplo, a maconha, o crack, cocaína, a heroína, êxtase,
e por aí vai. Sem contar as drogas que são consideradas lícitas, como é o caso do cigarro e das bebidas alcoólicas. E a gente pode pensar também que esse número, na verdade, pode ser muito superior, porque muitas pessoas podem ter se utilizado de substâncias desse gênero e ter ficado com vergonha de declarar ao pesquisador. Então, na verdade, esse número pode ser muito maior. Então, como eu falei, aos jovens que interessa mais este tema, a gente nem pode afirmar isso, porque os pais também têm que se preocupar, né? Os pais têm que se preocupar em esclarecer os seus filhos com relação a isso, porque a tendência do mundo é se degradar mais ainda, né? Como o pastor Cleomar falou hoje de manhã. Quando ele começou a falar sobre este assunto hoje de manhã, aí vindicou mais ainda o que estava no meu coração de falar. Então, além do assunto ser muito devastador, ter destruído a vida de jovens e dilacerado famílias, ele é um tanto misterioso, né? Na verdade, a gente não sabe exatamente tudo sobre ele, nem há PhDs nos assuntos, e eles mesmos declaram que, na verdade, não sabem exatamente tudo a respeito, né? Por ele ser um tanto misterioso, né? A droga, na verdade, ela não tem distinção de classe. Não podemos dizer que ela só é o pobre que sofre com ela ou que é só o rico. Hoje, é comercializado pedra de crack por R$1, por exemplo. A gente tem conhecimento. Tenho colegas e irmãos da igreja que são policiais e, às vezes, a gente ouve essas informações. E elas estão espalhadas no país inteiro. Em qualquer lugar você tem acesso à droga a um baixo custo. O que mostra que tem sido um sistema que tem sido muito organizado. E, como falei antes, as pesquisas mostram que não há classe social mais propensa a utilizar a droga. O rico, o pobre, a classe média. Todos têm se utilizado. O problema é que o rico tem mais condições de se tratar depois. E o pobre não. A tendência é ele permanecer no vício, né? Então, essa questão da droga, só antes de começar a conversa, para contextualizar mais um pouco, ela teve causado até guerras. Teve uma época no século XIX em que, o tempo que a Inglaterra era o maior centro econômico, alguns países ela não conseguia impor o seu comércio. E o que ela fez foi distribuir drogas gratuitamente para deixar as pessoas daquele país viciados e depois parou de fornecer. Aí depois de o pessoal estar viciado, teve que passar a comprar a droga. Foi o caso da Guerra do Ópio, que aconteceu na China. E só comparando em relação a outros países, comparado aos países mais ricos, o Brasil ainda tem um pequeno percentual de usuários de droga. Quanto mais rico é o país, percebe-se que maior é o fluxo de drogas nele. Como nós acreditamos que o Brasil pode melhorar economicamente, então a tendência ainda é que o problema piore aqui. Bem, falando primeiramente o que seria droga. Às vezes surge uma dúvida. Hoje a gente vai a uma farmácia, drogaria, né? Esse termo, farmácia, drogaria. Então, todo remédio é uma droga? Na verdade, em definição, não. Vamos esclarecer melhor 3 palavras: remédio, medicamento, droga. Então, remédio é aquilo que resolve um problema, tá? Então, por exemplo, digamos que o Sadraque está apaixonado. O que vai resolver o problema dele vai ser arrumar uma namorada. Opa, o pastor Cleomar disse que é o cinto. Então, vai resolver o problema dele. Então, o cinto é o remédio. Então, remédio é isso. É aquilo que vai resolver um determinado problema. Não obrigatoriamente é uma substância, às vezes é um conselho, né? É algo concreto, né?
Às vezes é só um conselho, é um remédio. Medicamento é uma substância que foi elaborada, construída industrialmente para curar um determinado problema. Isso é medicamento. Droga é qualquer substância que altera o funcionamento normal do corpo, seja para o bem, seja para o mal. Tá? Ou, digamos assim, desequilibra o funcionamento do corpo. Então, digamos que você está com sua pressão elevada. Provavelmente, você tem uma quantidade de sódio muito grande no seu sangue. Então, você adiciona uma substância que vai fazer com que seus batimentos cardíacos diminuam. Então, essa substância que tem este efeito de alterar o funcionamento do seu organismo é uma droga. Neste caso, tem efeito benéfico. Mas essa substância pode ser utilizada com um fim maléfico, para ter alucinações, por exemplo. E assim fugir de um determinado problema, sair do seu pensamento natural. Então isso também é droga. Então, só para fazer este esclarecimento. Vamos começar fazendo algumas perguntas. São perguntas simples mesmo, mas para a gente discutir um pouco mais o problema e fazer uma reflexão a respeito. Então vamos começar com os rapazes. Aqui. A primeira pergunta, ela parece boba, muito boba. Mas, se nós pensamos em prevenir o problema, tem um ditado que diz que prevenir é melhor do que remediar. Então, a gente tem que pensar na causa. Então, na sua opinião, irmão Sadraque, por que as pessoas usam drogas? Substâncias entorpecentes, também chamadas assim. Eu nem faço ideia, mas, assim, vendo um lado lógico, deve ser o efeito que faz a cerveja, para esquecer os problemas. Ou porque é bonito usar. Falou... Preencher um vazio, sempre foi falado nos companheirismos e no culto, que a causa disso tudo é preencher um vazio, né? A droga é para preencher o vazio. E eu tive uma palestra quando eu estava no quartel, porque passa-se muito adolescente no quartel, né? E o que acontecia muito lá dentro era isso, era droga, pessoas boas que se influenciavam por outras, e dentro do quartel mesmo começava a ter esse problema. E isso aí para a força é um problema porque é expulso, vai para a ficha dele e tal, e estava tendo muito isso no meu ano. Aí fizeram uma palestra em relação a isso daí. E eu tive um companheiro que ele era uma pessoa muito boa, ótima, mas e o lado dele ruim era isso. Ele, uma hora estava bem, do nada ele ficava alucinado. E é isso aí. E, já tocando o reflexo de tudo isso aí, uma vez a gente teve um companheirismo aqui que foi falado, o rapaz não pensa nisso, quem usa, né? Não pensa nisso agora. Aí ele se converte tudo, aí vai, quer casar, quer ter uma família. Aí é onde entra lá o filho nascer deficiente, e a moça que talvez não tenha conhecimento sobre isso, sofre com isso também, sem saber. Exatamente. Foi tocado em dois pontos importantes aí. Primeiro, o irmão Sadraque falou com relação à cerveja. A cerveja, assim como toda bebida alcoólica, inclusive o vinho, é uma droga lícita, chamada. Ela altera o funcionamento natural do organismo. Então, como elas são substâncias, são alimentos considerados, né, que contêm álcool, eles têm o poder de diminuir, de suprimir o funcionamento do sistema nervoso. Então, por isso, o primeiro estágio do álcool é acalmar. Depois vem a euforia e, no último estágio, vem o coma e a morte. Então, mesmo sendo uma substância que é permitida a sua comercialização, não deixa de ser uma droga. Quanto ao que o irmão Isaac falou, sobre os adolescentes,
utilizarem droga no quartel. Os adolescentes são muito propensos a utilizar droga, realmente, principalmente por sua imaturidade ainda, não ter sua personalidade formada. Mas o que se tem observado é que a classe que mais tem utilizado drogas são os universitários. Acredita-se por duas causas principais. Primeiro, a autonomia. Já é maior de idade, já está em um curso superior, os pais confiam mais, acha que já conhece o mundo, já se diz maduro, já é uma pessoa segura de si, com personalidade formada, e às vezes, por conta disso, acha que pode provar daquela substância. E a outra questão é a pressão do ambiente universitário, a quantidade de atividades a qual ele é submetido. Tudo isso acredita-se, por conta disso, é que o percentual maior de usuários de droga está dentro da universidade. Eu tive uma palestra com o coronel nessa época aí, que ele falava o seguinte, que existem muitas pessoas que acham que podem experimentar, experimenta querendo só saber como que é e não consegue sair mais. Outros, ele falou por pura sorte, conseguem experimentar, ver que é ruim e nunca mais mexer com aquilo. Eu gostei do pastor Cleomar ter chamado a Sara. Eu tinha algumas perguntas que eu queria fazer mesmo para ela sobre esse assunto. Primeiro vou fazer para mais direcionado à irmã Sara Silva. Irmã Sara, tendo em vista isso que a gente falou agora, e que o maior percentual de uso... Vou mudar a pergunta. Vou fazer. Eu já ouvi mulheres dizerem que esse assunto de drogas é um assunto masculino. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu, na minha opinião, acho que envolve os dois gêneros, tanto o masculino quanto o feminino. É terrível hoje como que esses adolescentes, jovens estão. Eu estava vindo, testemunho até, estava vindo dentro do ônibus e eu pensei, vou para a casa de Deus hoje, adorar a Deus. Encontrei um bando de jovens, todos vindo daquelas noitadas, sabe, com os cabelos todos pintados, coloridos, sabe, até meio zonzos por ter usado drogas, sabe, fazendo aquela mó ruaça. Eu falei, meu Deus, graças a Deus por estar vindo à igreja. E esses jovens, tudo aí, não sabe o que vai acontecer, para em qualquer lugar, vai para qualquer lugar, não sabe aonde vão, no que isso pode dar, como o Isaac falou, daqui uns anos resolvem ter uma família, casar, vai ser tudo transtornado, vai ser um lar, que lar, né? Que base que esses jovens têm. Então eu penso assim, a influência conta muito. Às vezes tem uma pessoa no lugar que ela é chefona, como dizer assim, porque usa essas drogas. Então induz aos mais novos a usarem também, falam que é legal, mas será que esse que vai experimentar, será que ele já não tem no sangue, entendeu? Aquela vontade de usar mais, será que ele não vai viciar? Porque a gente nunca sabe se você é dependente químico ou não. Então, se você experimentar uma vez, você não sabe se você vai se depender daquilo. Então, eu penso assim, por ambos os lados, tanto feminino como masculino. Encontrei várias meninas dentro do ônibus, andando com os meninos e agindo de maneiras totalmente horríveis mesmo, por usar o efeito da droga. Então, eu acho que tanto masculino quanto feminino, ambos os dois estão envolvidos nesse caso. Na maioria das vezes, quem oferece droga pela primeira vez é o seu maior amigo, até aquela pessoa em que você mais confia, né? Como há uma maior quantidade de homens que usam drogas, realmente é mais fácil ser oferecido drogas aos homens. Mas existem muitas mulheres usuárias de droga também. Mas a gente eu acredito assim também, que as irmãs também têm que pensar que, mesmo que talvez elas não estejam tão expostas a isso, amanhã elas provavelmente serão mães, vão ter um filho e vão ter que educar.
com relação a isso. Então, eu acredito que é um tema que todos devem se preocupar. Sim. Irmã Sara, você já universitária, você acha que o jovem cristão deve fazer alguma preparação especial sobre esse tema antes de entrar na universidade? Boa tarde a todos. Eu começaria com uma frase assim: um abismo chama outro abismo. O senhor falando das drogas, quando entrei na faculdade, primeira coisa que eles falam sobre isso, porque vida de universitário não é nada fácil, não é você sair do ensino médio. E fizeram uma pesquisa sobre todos os cursos da faculdade, não da minha, relacionando todas daqui de Campinas. Fizeram uma análise para ver qual grupo de alunos consumia mais drogas. E a resposta foi os universitários de cursos de medicina. Por quê? O curso de medicina é o dia inteiro estudando, período integral. E muitas vezes as provas deles é assim, eles analisam um corpo hoje, amanhã a professora está perguntando que membro é esse, qual é a função dele, o que ele serve. Então, é muita pressão. A maioria deles não trabalha, só estuda. E para você estar numa faculdade dessa, você tem que ter condição. Não importa que seja uma faculdade pública, você tem que ter uma condição. E muitas vezes essa condição é usada para esses danos. E uma pergunta que eu tenho, você falou do medicamento. Esse é o abismo que vai chamar outro abismo. Quando entrei na faculdade, todo mundo começou a ficar... Meu Deus, eu não vou dar conta. É muita coisa para me estudar. Eu tenho que estudar à noite, não consigo. Aí, uma das colegas, um amigo, ele faz farmácia. E quem é farmacêutico sabe fazer essas reações. E ele fazia um comprimido, não vende sem prescrição médica. É uma coisa assim para pessoas que têm aquela doença... Ai, gente, eu esqueci o nome da doença. Também usa para usar... eu esqueci o nome da doença agora. É aquelas crianças bem devagarzinho, assim... Poliomielite. Não, Poliomielite? Ai, não. Elas são bem tímidas, assim... Eu esqueci o nome... Autismo, isso. Então, imagina, o comprimido é muito forte, levanta né? E elas falaram assim, quem tal? Todas nós, a sala inteira, começar a gente fazer uma encomenda desse remédio e todo mundo tomar. Porque esse remédio, a pessoa começa a tomar o remédio e a pessoa só quer estudar. Ela só quer estudar. Ela pega o caderno, ela estuda. A pessoa, nossa, mas que pessoa estudiosa. Mas ninguém aguenta se estiver no normal. Mesmo que aquele que gosta mesmo de estudar, não ia conseguir ficar um dia inteiro lendo um livro. Jamais. E esse comprimido dá esse efeito. Tinha gente que passava a noite inteira estudando para no outro dia fazer a prova. Na verdade, esse comprimido está provocando um autismo. Exatamente. Ela é para quem é doente e está provocando. O número está aumentando. E aí eu conversei com uma médica minha. Eu falei para ela, que estava tendo muito essas conversas, e falei o que ela achava. Ela falou assim, o povo está doido, ele é uma droga. Então, eu acredito assim, irmão, a gente fala muito de medicamento. Não sou a favor. Não sou a favor porque medicamento é droga para mim. Porque com certeza é droga. Muitas vezes a gente tem tantos alimentos, por exemplo, vou dar um exemplo do laxante. Acho que todas tomam laxantes aqui. Eu estou com um intestino preso, vou tomar um laxante. Mas ninguém sabe o que é um laxante. Ele não é um pequeno comprimido. Ele faz a ação do seu sistema nervoso. O que significa isso lá na frente? Então, é assim a droga. Você tem que pensar, você vai ter condição, você vai ter dinheiro, você vai tomar aquilo o resto da sua vida? Tem outra questão ainda.
que o organismo ele se adapta à presença da substância. Exatamente. Se você não ficar sem, porque quando você começa a tomar um comprimido, aquele órgão que fazia aquele trabalho daquele comprimido, ele para de funcionar automaticamente. Eu não estou falando isso por, eu sei, não. Isso é comprovado. O meu irmão mesmo sabe. Então, isso que é uma droga. Isso que é uma droga. Até mesmo a atividade física. Você faz o organismo ele se adapta ao ambiente. Então você faz uma atividade física hoje, ela te cansa muito. Amanhã ela te cansa menos. Porque o seu organismo vai se adaptando. Então você toma uma dose de um medicamento desejando um determinado efeito hoje. Se você continuar tomando aquele medicamento frequentemente, você vai ter que aumentar a dose daqui a um tempo. E aí isso já vai se tornando, já é um vício. Já você está se tornando um dependente químico. É uma doença futuramente, né? Eu participei de uma palestra essa semana que falou da demência. A frase era assim: o que é uma mente normal e uma mente patológica? E muita gente, patológico, uma pessoa que tem síndrome, uma pessoa que tem Alzheimer, uma pessoa... Sim, mas a demência, muitos fatores pode levar. Não é uma pessoa geneticamente comprovado, é 30% só geneticamente. Significa o quê? Se o seu pai teve, você pode ter, mas a chance é muito pouca. Isso é o quê? O ambiente. E o que envolve o ambiente? Drogas, medicamentos, a rotina da pessoa, tudo isso envolve. E a droga, ela tá aumentando muitos números de doenças que os médicos estão ficando preocupados porque não está conseguindo. E é tantas doenças descobrindo, tantas doenças, mas assim é tudo isso, essas drogas. Irmão Isaac, você deixaria de ter companheirismo com um jovem se soubesse que ele é usuário de drogas? Se fosse da mensagem? Sim, primeiramente se fosse da mensagem. Não, depende da situação dele. Já aconteceu casos de eu afastar sim, mesmo tendo na mensagem, não porque eu usava, mas por causa das suas atitudes. Exemplo, você tenta aconselhar a pessoa a não fazer aquilo, você vê que a pessoa tem todo um suporte para largar aquilo, mas a pessoa corre atrás. Aí eu me afastei e me afasto, com certeza. E sobre os mundanos, com certeza também, porque te causa uma influência. Eu passei uma experiência na escola que eu cheguei em casa, aí acharam um cigarro lá, umas bitucas lá do lado de casa. Aí tomei uma surra aquele dia, rapaz, por causa desse negócio, que acharam que eu estava fumando em casa. Mas foi uma surra que eu falei, rapaz, eu cheguei na escola, eu falei para um colega, rapaz, eu vou começar a fumar hoje, porque... Não, mas por quê, rapaz? Não, eu apanhei e falaram que eu estou fumando em casa. Mas aí depois eu fui explicar para meu pai e para minha mãe que não era eu, que era o vizinho que fumava e jogava do lado de cá. Acabou sobrando para mim. Irmão Sadraque, o que você tem a dizer sobre isso? Deixaria de ter companheirismo com um colega na escola ou até mesmo na igreja, se você soubesse que ele se utiliza de algum tipo de droga, seja lícita ou não? Depende também, como o Isaac falou, assim, depende da situação dele. Por exemplo, ele está ali como um usuário, não porque ele quer, por causa que ele foi um vício e está querendo sair daquilo ali. Mas se ele estiver naquilo e está querendo levar você junto, aí o conselho é se afastar, né? Mas se ele está ali, você vê que ele está querendo parar com aquilo, naquele momento que ele está com a cabeça suave, assim, livre, e ele vê que está querendo parar assim, mas ele tem que tomar por causa que ele é um usuário, ele sente necessidade daquilo, mas ele quer parar e não consegue, eu não me afastaria não, eu estaria ali ajudando ele. Mas se ele quer levar junto, aí o jeito é sair, né? Quer falar alguma coisa, pastor, sobre isso? Sobre essa questão de companheirismo? Aquele rapaz que você encontrou,
que você aconselhou ele lá na rua. Lembra, Sadraque? Dá aquele exemplo lá que você falou para mim. É que eu tava na rua um certo dia, aí eu tava voltando da escola, aí eu parei numa rua assim meio, sei lá, eu dei uma vontade de dar uma parada lá e é uma rua meio morta, né? Aí chegou um cara assim e ele falou assim, pra mim, falou assim, ó, fica de boa, não esperneia, não grita, não corre, não faz nada. Aí eu comecei a dar risada, porque ele falou esperneia, eu falei, esperneia é criança, né? Aí ele era assim, ele era menor que eu, assim, né? E era um negão. Aí ele olhou assim pra mim, assim. Aí ele falou assim, falou essas coisas aí pra mim e falou assim, ó, não quero o seu celular, só quero o seu dinheiro. Aí eu fui, tirei a bolsa das costas e coloquei no chão, assim, né? Pra não mostrar fraqueza, né? E cheguei, eu olhei, apontei o dedo pra cara dele e falei assim... Porque na hora veio, deu raiva na hora, né? Porque do nada ele vinha assim, apontando o dedo pra minha cara, me empurrando, assim, né? Aí eu fui pra cima dele e falei assim, velho, some da minha frente, senão eu vou matar você aqui agora mesmo. Você nem sabe. Aí eu falei isso pra ele, né? E eu percebi que ele sentiu medo, assim, né? E foi saindo. Não, tudo bem, então. Aí ele falou que tinha um cara lá em cima. Eu falei, você tá maluco de me ameaçar? Você sabe quem que eu sou? Não sei o quê. Aí ele foi descendo, assim. Aí eu chamei ele de novo e perguntei por que ele queria o dinheiro, né? Aí ele, não quero mais não, eu só queria comer só. Eu falei, se era só comer? Você não fuma não? Aí ele falou, não fumo, não sei o quê. Aí depois a gente conversou um pouco lá, eu falei pra ele assim... aí eu dei o dinheiro, aí eu peguei R$5 da minha bolsa, assim, eu falei assim, ó, tenho 5 contas aqui, é tudo que eu tenho. Se você viesse pra cima de mim, por exemplo, um de nós dois ia morrer, e você ia perder sua vida, ou eu ia perder a vida por causa de R$5, que não vale nada. Aí ele olhou assim, ficou ouvindo, né? Eu falei assim, ó... Eu te dou esse dinheiro aqui, e ele tava com R$2 na mão, né? Aí eu dei os 5 e falei, me devolve os 2. Aí ele devolveu, ele falou assim, ó, vai lá comer e vê se sai dessa vida e tal. Aí ele foi descendo e falou, não, beleza. Aí eu vi que ele ouviu e tinha um coração bom assim, né? Aí eu chamei ele de novo e devolvi os 2 pra ele e mandei ele embora. Aí eu falei assim que não queria ver ele mais e saí. Muito interessante. Aí nunca mais vi ele também. Sadraque dá moleza, né, rapaz? Faz negócio até com bandido. Mas é um coração muito bom. E ele falando para mim, ele dizia que começou a aconselhar o rapaz. Por que você está fazendo isso? Aí depois, com espontâneo, ele deu o dinheiro para o rapaz. Achei bom. É melhor, bem-aventurado é dar do que receber, né? Sim. E às vezes... ou ele, algum deles assim, ó, vem alguém pedindo alguma coisa, pega o dinheiro aí. Eu acho bonita essa atitude. E tanto o Isaac como o Sadraque, eu creio que as respostas deles foram boas, né? Porque se a pessoa está querendo uma ajuda, ouvir. Eu lembro que eu achei esse toco de cigarro lá, mas era o vizinho jogava. É igual às vezes o vizinho aí do prédio lá joga lá. Eu falei, quem que é dos alojados aqui que está... Ia levar chibatada. Mas é o vizinho. E o Isaac levou uma surra. Eu lembrei do tempo que eu morava na igreja em Teresina. Morava eu e mais 2 jovens. Aí, às vezes, quando a gente chegava à noite da escola, né, todo mundo, é a hora que a gente se reunia, a gente começava a cantar. Aí, quando a gente estava bem distraído cantando, a vizinha vinha com um balde d'água e jogava na gente. Por cima do muro. Pois é. Então, eu vejo isso aí. O rapaz está querendo uma ajuda, ouvir um conselho. Então, sai dessa vida. Até mesmo o rapaz que veio assaltar ele. Diz que jogou. Não pode dar uma de valente, não, rapaz. Mas ele... Aí deu o conselho para ele, ainda fez um negócio. Não, tudo bem, você quer comer? Então vou dar R$5. Me dá seus 2 aí. E ele deu os 2. Depois ele sentiu compaixão, né, da pessoa, chamou de volta. Pode comer. Mas
a pessoa está querendo uma ajuda, a coisa mais triste é você querer ajudar quem não quer ajuda. Larga para lá. Mas se a pessoa está querendo ajuda, está ansioso para sair, eu vejo que vocês estão agindo certo. Então, um conselho, uma mão de ajuda, é um apoio. Quantas pessoas que teve nessa vida e hoje são homens, mulheres de bens, trabalhadores. É aquela fome, né? Um desejo para preencher um vazio, como o Isaac disse. Inclusive, o irmão Ala disse que queria fazer uma pergunta para mim. E eu disse, eu quero que você me pergunte no companheirismo. Eu acho que seria oportuno após essa palestra, viu, irmão Ala? Eu queria dar um conselho para os jovens sobre esse preenchimento. Só para completar, o engraçado dessas pessoas que são usuários, que elas mesmo te diz a não entrar. Eu me emociono. A gente prendeu um colega nosso que eu queria ter me posicionado mais como cristão quando eu estava no quartel. E ele preso, eu estava de serviço, e eu passei a noite do lado dele, vigiando para ele não se matar. E ele dizia para mim, Isacão, nunca entra nessa vida. É um caminho sem volta. Só Jesus. E eu me emocionei muito aquela noite. Eu, armado, fazendo a segurança dele. Ele teve que dormir algemado para não se matar. E uma pessoa do lado olhando ele. Aquela noite eu passei a noite inteira olhando ele ali, deitado na minha frente. Aí, à noite, ele acordou e disse, Zacão, eu preciso tomar água. Aí eu disse para ele, você sabe que eu não posso sair daqui. Ele, mas eu preciso tomar água. Eu falei, eu vou descer e eu volto. E eu quero ver você deitado. Se você levantar, nós vai mandar você para o quartinho de novo. Aí eu fui, desci, peguei água para ele. E ele começou a falar comigo para não entrar nisso. E eu me senti tão falho aquele dia em falar alguma coisa da Bíblia para ele, falar de Deus para ele. Eu me senti sem posição para dizer alguma coisa para ele. E aquilo lá marcou muito porque a pessoa que entra nessa vida, ela entra para fazer maldade para os outros, ou até mesmo para si mesmo. Principalmente para si mesmo. Para si mesmo. E aquela noite eu tive que passar com ele ali do lado, ali, para ele não se matar, não acontecer nada com ele mesmo. Foi uma experiência muito boa. E eu acho que nós, jovens, devemos nos posicionar bem mais como os cristãos, porque nunca sabemos a hora de alertar alguém a alguma coisa. E pelas suas atitudes, se você não tomar cuidado, você se sente totalmente indigno em alertar ele a alguma coisa, ou tirar ele daquela situação por causa de uma atitude sua que tira toda a sua característica de cristão. Deus nos ajude a lidar com essas situações. Eu tenho uma pergunta a fazer sobre isso, mas vou deixar mais para frente. Vou fazer só uma pergunta, vou perguntar direto para a irmã Sara, que é sobre alimentos. E aí nós vamos fazer a troca dos jovens. O irmão Eliabe, vamos deixar o hino para outra oportunidade, porque o tempo está passando, fica para depois. Tá? Irmã Sara, o cigarro, por exemplo, não fala na Bíblia em lugar nenhum diretamente sobre ele, não é, pastor? O cigarro não é falado, mas a gente sabe que é uma substância maléfica. Eu vou perguntar sobre um alimento.
refrigerante. Na sua opinião, dá para considerar o refrigerante uma droga lícita também? Esse assunto o pastor Joaquim falou domingo, acho que todos deveriam ouvir, né? Ele falou sobre refrigerante. Eu estou montando um trabalho sobre refrigerante, porque no vídeo que eu estou montando, o rapaz ele fala assim, ele é um palestrante, ele fala assim: você cuida tanto do seu filho, você leva o seu filho no médico, você tem medo dele morrer, você tem medo de morrer, mas de você comprar um refrigerante, você não tem medo? O refrigerante, ele nada mais é que um gás, açúcar, sódio e corantes, conservantes, nada mais é. Ali ele não é nada. E o que ele é dentro de você? Às vezes ele é saboroso no seu paladar, mas quando ele passa a partir do seu esôfago, ele não é nada para você. Vamos fazer a reflexão polêmica mesmo. Dá para igualar o cigarro? Dá para igualar refrigerante e cigarro na mesma categoria? Os dois juntos? Dá para dizer, dá para enquadrar o refrigerante como algo tão maléfico quanto um cigarro? Ah, sim, dá sim. O refrigerante, ele além dele prejudicar a parte da entrada, né, até o seu intestino, até o seu estômago, e ele vai seguindo até o seu intestino, até aquilo ir embora. Se for embora. O cigarro, ele fica na região do seu pulmão, porque é um ar que você respira. Ele fica na região do seu pulmão, ele está ali. Ele aí vai criando os cânceres que vai passando para todo o corpo. Mas o refrigerante, ele é uma droga... Eu falo que ele é o diabo com máscara, porque ele engana muita gente. Exatamente. Às vezes a gente bate tanto no cigarro, porque o cigarro ele termina contaminando não só o usuário, mas quem está nas vizinhanças, né? Mas, afinal de contas, o refrigerante não é alimento, como você muito bem falou. É algo que a gente consome supostamente como um alimento, mas, na verdade, só causa mal. Por isso que eu queria... Não estou aqui para formar doutrina, nós temos nosso pastor aqui para nos doutrinar, mas é importante a gente refletir sobre isso. E ele, junto com o alimento, ele tira toda a qualidade. Às vezes você está comendo um brócolis, um alface, um tomate, um arroz, um feijão. Ele, junto com o refrigerante, você não tem nada de nutriente daquilo. Você é um saco vazio. Exatamente. Então, muito obrigado pela parte. Irmã Sara, quer falar alguma coisa sobre isso? Eu só vou falar uma coisinha dos medicamentos. Eu falei que eu sou contra. Eu sou contra se você tem como se tratar com alimento, mas tem doenças que não dá. E o uso indiscriminado também. Exatamente. Às vezes que é o pior. É um relaxe, né? Então, mas eu sou contra nesse ponto. Okay. Então, muito obrigado pela participação do irmão Sadraque, do irmão Isaac, irmã Sara Silva e irmã Sara Borges. Vamos prosseguir? Chamar outro grupo? Aleluia! Palmas para Jesus, né? Coisa maravilhosa. Foi muito benéfico, não foi? Maravilhoso demais. Olha, isso aí eu creio que deveria todo mundo ouvir, gente. Oh, Deus. Irmão Arthur, vamos fazer o seguinte. Se chamar outro grupo agora, não vai dar para concluir. Isso vai estragar. Eu creio que toda vez com um grupo seria bom. Você continua depois. Pode ser no próximo domingo, com outro grupo, e depois os outros jovens vai procurando uma Ezequiel já na sala dos adolescentes. Tá bom? E as moças que têm alguma coisa também que apresentar nesse sentido, vai ajudar muito. Encabeça um dos adolescentes, os jovens. Foi ótimo, excelente. Estou perplexo a vosso respeito. Como disse Paulo, eu estou perplexo.
Sara, não sabia que você era tão inteligente assim, não, minha filha. Das genealogias do passado, você é a única que escapou. Que é isso? Muito bem, parabéns. Isaac, me emociono da sua posição, meu filho. Aconselhando ali no quartel. Me emociono de você, Sadraque, da sua posição, do seu coração tão bom. Isso é a graça de Deus. Eu queria que todos os jovens fosse isso. Eu creio que esse posicionamento, eu me lembro uma vez que estava no quartel e a equipe nossa prendeu uns rapazes. E a polícia é muito mal. E eles colocaram o sol quente de 2 horas da tarde, aquele sol rachando. E o asfalto, se colocasse um ovo, ele fritava. E eles colocou ele naquele asfalto quente, fervendo ali. Eles ali, sentados, deitados, e um morrendo de sede, morrendo. Eu rompi a barreira, fui lá, peguei uma garrafa d'água, comecei a dar água para o rapaz. Um comandante disse: ei, soldado, não é para dar água para ele, não. Não, eu vou dar. Dei água para ele, não me arrependo, não. Mas você vê que a pessoa entra nisso e eles choram. Um dia jogaram uma revista, nós comprou aquele outro lado, então o outro morador, eu acho que escrevia a revista, e eu vi assim na capa, estava a capa assim, de 10 que experimenta certa droga, 2 pode se livrar, 8 passam a ser dependentes. Que experimenta para ver. Isso que a irmã Sara Silva disse. Parabéns, vocês jovens, Massara Silva também. Ela foi num ponto-chave. Às vezes você não sabe se... Então, eu ouvi essa semana de um irmão, lá no Recanto, nós saímos juntos, e ele foi criado assim, no meio dos índios, no Mato Grosso, irmão Ney, ele até meio índio, assim, caçava com os índios, e foi criado com os índios. Ele estava me contando que o cacique e os índios consomem muitas drogas, os índios lá no mato, muitas drogas, e o cacique não pode usar drogas, senão ele não serve para ser cacique da tribo. Engraçado, né? O cacique tem que ser um homem equilibrado. Ele não pode ser um usuário. Meu Deus, até no meio dos índios, o cacique não pode ser usuário. Ele não pode conhecer a droga. Se ele conheceu o dependente, ele não pode ser o cacique da tribo, porque ele é o que vai tomar decisões pela tribo. A tribo tem que obedecê-lo. Eu anotei algo aqui. Droga é o que altera o funcionamento do seu organismo. A Sara disse: há muitos alimentos que substituem o remédio. Agora,
Deus está na medicina, está no remédio, está. Mas às vezes, será que não tem um alimento que pode substituir? Natural. Às vezes é falta de água, líquido. Ou alguma fruta. Por isso que a melhor medicina que tem é a preventiva. Não tem igual. Às vezes você vai no médico, o médico diz assim: você trouxe o defunto. Você trouxe o defunto em pé. Vai depois que está morrendo. Não é mais. E a melhor coisa é a conscientização. Porque, irmão, nesse mundo que está vivendo, o que te vai de guardar é Deus, através da conscientização. O irmão Brando diz assim, que se para livrar José fosse uma parede de 1.500 metros, algo assim, eu faria de 20.000, a coisa, porque ia livrar, mas mesmo assim nada disso livrará. Porque solta o rapaz, a moça, ele vai encarar ele de frente, você não vai ficar cercando. Então ele, Deus, ali, é no quartel, é na rua, é nesses outros lugares. O senhor queria falar alguma coisa, irmão? Algo que eu queria falar ainda. Estava na programação, vamos falar mais sobre isso no outro domingo. Que é importante que a gente ataque um problema com esclarecimento e não com opressão. Às vezes, o pai, por exemplo, proíbe o filho de certas companhias, que não está errado, né? Mas melhor do que isso é justamente dar o esclarecimento, porque ele vai saber se defender sozinho. Esclarecimento. Trocou? Então o esclarecimento vai livrar ele, a pessoa. Então, o que nós vamos completar aí, irmão Ala? Você queria fazer a pergunta? Você começou, eu não entendi. Vamos aproveitar esses 15 minutos. Olha, eu vejo que os jovens, tanto na sala do irmão Ezequias, eu queria falar algo assim com eles, mas você vai falar por mim. A irmã Vanessa também, a irmã Noemi, vocês vão falar por mim. Porque é isso aí que você falou, o esclarecimento. Pouso Alegre, está ouvindo? Eu creio que uma palavrinha do irmão... Puxa a cortina. Cadê o diácono para puxar a cortina lá atrás? Está dando reflexo. Irmão Ezequiel, fala aí. Eu sei que já passou por experiências. Eu creio que você vai ajudar aí. Uma palavrinha sua aí, irmão Ezequiel. Isso, irmão Lindomar. Em relação à fluência, em questão da companhia, conta muito também, em questão da pessoa se influenciar e começar a usar drogas. Porque já tive tantos amigos que se aprofundaram nisso e não voltaram mais. Disseram que apenas, não, eu vou só pegar um pouquinho só e isso aí não vai viciar, não. Eu quero ver como é que é, como vocês disseram aí, que é apenas só para experimentar. Aí acabaram experimentando e não conseguiram parar mais.
Aí aonde que eu vi eles passando assim, e ficava com uma pena deles. Inclusive, não conseguiram voltar nunca mais, e eram pessoas boas que, né, deixaram, os amigos teve que afastarem deles justamente por essas causas que eles entraram, né? Uma causa muito difícil. Um amigo meu também, que ele usava e acabou começando a vender também esse tipo de droga. Aí ele começou a dever muito. Aí foram até que teve uma morte fatal, questão de ficou devendo. Aí as pessoas que vendiam para ele, que passavam para ele a droga, acabou que vindo e fazendo uma humilhação muito grande, que deixou, né, muita dor em questão nossa, que eu, meus irmãos, vemos ele nascer, assim, crescemos juntos, né, aliás, e acabou entrando nesse mundo aí, morreu uma morte fatal, tomou uma facada no pescoço e atravessou e ficou ali se debatendo, se agonizando, e não tinha mais volta. Meu pai sempre falava para ele da mensagem, sempre estava falando de Deus para ele, mas ele não tinha aquela aceitação. Aí aconteceu tudo isso aí. Eu, por exemplo, em questão de influência, eu já cheguei até mesmo a usar drogas. E cheguei a usar maconha. As outras drogas eu não cheguei a experimentar, mas foi mais por influência mesmo. Aí eu experimentei, não gostei, mas justamente por estar ali no meio dos amigos ali, justamente para ter uma companhia, acabava que eu usando novamente. Mas, assim, eu não viciei, graças a Deus, nunca me aprofundei nisso. Eu creio que Deus tinha essa misericórdia de nunca deixar eu me aprofundar nisso. Que foi uma experiência muito, né, muito difícil. E também a questão do lugar onde eu frequentava, tudo, acabei que caindo nisso. Mas pela misericórdia de Deus, eu estou aqui firme hoje. E Deus não me deixou me aprofundar nisso. E eu tenho uma gratidão muito grande por isso. Nossa, foi uma coisa que, sem palavras para agradecer a Deus, porque isso não é fácil. A gente vê pessoas boas caindo nessa situação, a gente entra em compaixão, e a gente sabe como é que funciona. Em questão de faculdade também, isso é uma influência, assim, em questão muito grande. Para os jovens que, né, às vezes, quer fazer bonito até mesmo para as meninas, isso aí é coisa que, né, não é necessário. Às vezes os jovens daqui da mensagem estão procurando moças lá fora, aí ele vai e acompanha os outros, porque os outros conseguem mais namorada, conseguem, né, conquistar as moças através desse tipo de ação, usando drogas. Aí é onde que eles caem também nesse vício maligno. E eu agradeço por estar falando desse assunto. Isso é uma satisfação para mim, estar falando disso, porque esse companheirismo está sendo muito bom. Eu creio que tem ajudado muitos jovens, e Deus ele tocou no irmão Arthur, porque eu acredito que teve algum jovem aí que estava acabando, que ia entrar nessa situação. Deus fez esse trabalhar dele. Eu agradeço a Deus por isso. E deixo minha palavra por aqui. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão Ezequiel. Boa participação, meu irmão. É bom ver você quando vai na casa do papai e da mamãe, mas não esquece da casa do Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Tem alguma coisa aí? Só complementando isso que o irmão Ezequiel falou. Principalmente a questão das drogas lícitas, como é o caso das bebidas. O problema está tão grave no ambiente universitário que hoje quem não é usuário é que sofre preconceito.
Então, é uma questão social. Se você não se utiliza daquilo, você termina sendo excluído naturalmente do meio, né? E tem uma situação que se agrava mais. O jovem que está entrando na universidade. Vou chamar a atenção para isso agora. Quando eu estava ingressando na universidade, o irmão Paulo Sérgio, o pastor Cleomar conhece, chamou a atenção para uma coisa. Olha, lá você vai ter que ser Daniel, você vai estar no meio da cova, vai estar na cova dos leões. Mas algo você tem que se preocupar muito mais. Enquanto você interage com os seus colegas lá dentro da universidade, é uma exposição. A partir do momento que você sai junto com eles da universidade, aí o diabo te pegou de vez. Isso é a principal recomendação para o jovem que vai para a universidade. Evite ao máximo ir reuniões fora da universidade. Lá dentro se utiliza dessas coisas, imagina-se fora, né? Quando eu terminei o curso, o meu pai me perguntou: como é que você descreveria a experiência de um cristão passar pela universidade? Como é que você resumiria? Eu disse para ele: é comparável você estar dirigindo um carro em alta velocidade e sofrer uma batida. Você pode sair sem nenhum arranhão, isso acontece, mas é quase impossível. Amém. Amém. Deixa você participar domingo que vem. É algo rápido? Então vai. Vem aqui, ó. Eu tinha passado, estava acabando de sair da faculdade, e sempre que eu passo lá é triste, já tinha visto isso no cursinho. Um pai, a mãe pagando às vezes, e o garoto todo dia dormindo, nunca levantava para assistir aula. E toda vez, desde o início desse ano, toda vez eu entro na portaria lá da faculdade, eu vejo um rapaz que chega de manhã, 7 horas, com um cigarro na mão, fica ali, fica brincando com o cigarro, e a hora que eu saio ele ainda está lá. O vício, ele prende tanto que aquele sentimento de minha mãe está pagando, de eu tenho que entrar, das matérias atrasadas, não toca nele. E eu acho que foi andando, foi no mesmo dia, eu saindo, eu pensando nos dias de Sodoma. Quando eu entro no extra e passo no meio do extra, eu fui vendo todas as pessoas que estavam nos dias de Sodoma, bebiam, comiam, casavam, se davam em casamento. Eu pensando, eu vi, cada pessoa que estava passando ali tinha uma lata de cerveja, tinha caixas não era uma, eram caixas e caixas de cerveja. E num dia normal, não era uma sexta, não era um sábado, não era um domingo, era um dia normal. Todos com caixas e caixas de cervejas, cumprindo uma escritura, bebiam, comiam, casavam-se. Você passa, são os cumprimentos, cada dia pior, né? Amém. Então vamos lá. É um assunto que a gente fica com o coração tremendo, né? Vamos lá, irmão Ala. Boa tarde, com Jesus. Eu havia escrito uma carta fazendo uma pergunta para o senhor. Você me entregou? Não, eu entreguei, aí o senhor pediu para entregar hoje, só que eu não encontrei ela. E assim, vendo o senhor naquela fita, ali o senhor tinha 21 anos e era um jovem. E a pergunta era essa, que o senhor voltasse na linha do tempo e compartilhasse um pouco conosco como era a vida de jovem do senhor, como o senhor tratava das coisas de Deus, como o senhor ia na igreja, que era tão longe, o senhor não tinha facilidade para chegar na igreja, e é ali, o senhor está na congregação cantando, e era jovem, com 21 anos de idade. Era que o senhor compartilhasse um pouco como era a vida espiritual do senhor, nessa idade, quando era solteiro, quando era jovem. Eu creio que nos ajudaria muito. Como o senhor fazia para se manter afastado das coisas do mundo e para se dedicar ao evangelismo, à vida espiritual.
Era essa a carta. É? Muito bem. Eu batizei, inclusive com o irmão João Luiz, no mesmo dia, né? Eu tinha 19 anos. Eu não digo como jactancioso, mas com humildade de coração e de espírito. Minha mãe, devido morar em Trindade, nas roças, foi por isso que não batizei mais novo. Dificuldade, mas é claro, eu tentei fumar, tentei beber, nunca Deus, não digo eu, Deus não deixou. Tentei não prestar de todo jeito, tentei mesmo, forcei a barra, mas Deus não deixou. Como o irmão Brando disse, eu tentei fumar, eu tentei ir para o mundo, mas vinha aquele redemoinho. Eu também tentei, não vinha redemoinho, mas definindo tudo, Deus guardou, Deus não deixou. Depois que eu batizei com 19 anos, no mesmo dia, houve uma fome em mim de evangelizar. Então comecei em Goiânia com os irmãos no Horto, evangelizando. Inclusive tem uma fotografia lá no... Pega aí, no escritório aí, põe na câmera aí. Então ele está com 19 anos. De vez em quando eu olho aquela fotografia lá, aí você volta no tempo assim. Aí, ó, vários irmãos, tem como pegar? Aí, no quadro. Isso, é que eu lembro aí quem que é. Como é que chama aquele irmão que estava pregando lá? Esqueci o nome dele. É aquele lá que trabalha no jornal. Wilton Martins. Aquele de vermelho é o irmão Darcis, é um primo meu. Ele é diácono hoje da igreja lá de Confresa, me parece. Confresa, né? Alto da Boa Vista. Ele é um primo meu. Esse aí, esse de vermelho. Ele é casado, acho que tem 8 ou 10 filhos. 8 filhos. Tem 8 filhos. Ele dizia que quer completar 12 filhos. Ele é diácono, né? Auxilia também no púlpito, E esse outro sou eu. Então, esse aqui sou eu conheço. Esse próximo. Esse outro aqui é o irmão, é William, né? Rony. Esse outro é o... Vocês não colocou? Você não pegou? O outro é o Monfeitosa. Hoje ele é pastor lá em São Luís do Maranhão. E esse aqui é o irmão... Quem é esse irmão? Eu esqueci o nome dele. O Hudson. Ele não está na mensagem não, né? Também não. E esse aqui, ó, cabeludo, pastor Isaías. É o pastor lá de Senador Canedo. Esse aqui é o irmão de Djalma, né? É o irmão de Djalma novo, pescoço comprido. E esse aqui é o irmão de Zé Vitória? Júlio. E esse aqui é aquele tocador de sanfona. Não, esse aqui, ó. Lázaro já partiu para o Senhor. E esse aqui é o irmão Sidney. Sidney, né? Sidney. Então, obrigado. Eu gosto dessa foto aí. Mandei fazer um quadro. Eu tinha 19 anos. Então, os jovens
tudo que leva a beber, fumar, ir para o mundo, é uma fome. É uma fome. É um desejo. Como o Isaac diz, o Sadraque. Então é algo maior. O irmão Brana disse que é uma coisa para preencher um vazio. O Isaac disse isso, né? Isso é falta. O irmão Brana disse na mensagem sede que quando a pessoa está naquela fome de Deus, Satanás apresenta algo, como o cigarro, como a bebida, hoje as drogas, para dar-se uma alegria, dar um prazer, uma satisfação. Mas, irmãos, não tem nada para dar prazer do que a oração. Não encontro. É algo. Eu nunca. Eu vi droga no quartel. Eles dão aula e mostram. Eu não sei nem que jeito que é. Nunca vi. Assim, no quartel, quando eles dão aula assim. Mas não tem nada para preencher como Jesus Cristo. Não é uma fantasia, mas não é assim algo que não é real. A droga é uma mentira. As pessoas que já participaram dessa coisa, eles sentem aquele gozo em um momento. Mas o Senhor Jesus Cristo é um gozo eterno. A Bíblia diz que os jovens são fortes. Eu creio que todos os jovens deveriam ter uma experiência com Deus. Uma experiência viva. Eu não estou me garbando e me jactanciando, não. Mas para ajudar os jovens. Às vezes a minha mãe ficava até preocupada comigo. Meu filho, você não precisa de ser assim. Eu gostava de ir para o mato sozinho. E lá eu passava a noite inteira. Eu encontrei algo tão satisfatório. E eu creio que todos os jovens deviam ter essa experiência com o Senhor Jesus Cristo. Não somente por causa da pregação, mas às vezes os jovens, quase não falamos nisso, de jejuar. O irmão Brando disse, quando os jovens, ou quando jejuamos, não sentimos fome. Mas você entra assim na oração, você sente aquele gozo, você passa assim, jejuar, sem estar assim com aquela vontade, você não tem aquela vontade de comer. Mombrana diz que quando você jejuma, que é uma coisa que Deus traz, você não tem aquela vontade de comer. Às vezes aconteceu de eu comer um dia e o outro não, uma fase da minha vida, durante jovens, e orando, e orando, e orando. Não tem nada melhor do que isso. Nada satisfaz como o Senhor Jesus Cristo. Aquela alegria, aquele gozo. Eu não sei aonde achar tanto gozo e tanta alegria a uma noite de oração. Um dia de oração e consagração e cantando louvores a Deus. Que satisfação. Às vezes você vê um jovem pendendo. Aquilo é uma fome que ele está tendo. Eu vejo que ele realmente não teve um encontro e nenhuma experiência viva com Deus. Porque depois de ele ter uma experiência viva com Deus, nunca mais
isso não vai chamar mais a atenção dele. Os vícios não vão chamar mais a atenção. O mundanismo não vai chamar mais a atenção deles. Não tem como. Porque isso lá fora é uma fantasia, é uma mentira. Agora, a oração, meus irmãos, é uma realidade. A oração, encontrar Deus na sua alma, é uma realidade. É vivo. Isso não é uma fantasia. Eu digo com todo o meu coração. Às vezes você fica com tanta ousadia. Quando Paulo disse para o rei Agripa, diz: ó rei Agripa, que tudo seja tal como eu sou, exceto estas cadeias. E o rei diz: estás louco, Paulo? Por pouco quer me persuadir que seja cristão. Ele diz: não, não estou louco, mas que todos sejam tal como eu sou. Eu gostaria que todos os jovens fossem como eu fui. Não dizer santo, não é isso, cheio de falhas, de erros, mas realmente, irmãos, ter aquela experiência com Deus. Eu vejo moças muito desligadas, às vezes rapazes também. Não é um entretenimento. Às vezes as pessoas estão atrás de entretenimento, de alguma coisa para entreter, irmãos. Não tem nada melhor do que a oração. O que segura os jovens não é um retiro, não é isso. Não é um entretenimento e tal, alguma coisa. Na igreja de Trindade só tinha eu e o irmão Narciso. Depois eu e o pastor Moisés. Não tem coisa mais para segurar os jovens do que altar, do que oração. Ah, mas é porque você pregava? Eu pregava nas ruas. Eu vim pregar na igreja depois de 6 anos que eu pregava afinco nas ruas. Não era por causa disso. Orar, jejuar, consagrar, não é para pregar. Não é isso, é para ser um cristão. Eu vejo assim, que o pregador, acima de tudo, ele tem que ser um cristão genuíno. E pregar é uma graça que superabunda. Quer dizer que eu vou ser cristão, então hoje eu vou pregar, meu Deus, e vou orar, e passar a noite inteira, e vou jejuar, meu Deus, eu vou pregar. Não, eu vejo que ele está errado. Independente o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, ele deve manter aquela vida de oração, manter aquela vida de consagração. Às vezes, irmão Arthur, eu não consigo transmitir. Mas, ó jovens, isso que é vida. Não para conseguir uma coisa. Não, eu vou fazer isso para... Não, se eu fosse para o inferno, decretado, eu queria pedir ao Senhor Jesus, deixa eu viver nos pés dele, até eu cair no inferno. Isso que é vida, meus irmãos. Jovens, isso que é vida. Não tem vida melhor do que você tirar uma noite para orar. Eles não tiram a noite para beber? Não tem uma coisa melhor. Eu tirei esse dia para estar em oração, está em consagração com Deus. Ah, que alegria, gente. É uma droga? É uma droga. É algo que altera. Tem algo real.
Porque há uma personificação em tudo. Então eles tentam personificar esse gozo real. E depois que você conhece a realidade do gozo, da alegria, da coisa real, tudo é paralelo. Hoje as pessoas dizem assim, você quer falar? Fala aí. Eu me lembrei daquele capítulo de Mateus 11, que Jesus diz: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmãos, não tem coisa mais gostosa na terra. Às vezes eu vejo que os jovens, às vezes eles começam, o irmão Brana fala isso, eles começam a experimentar um pouquinho, e eles sentem gozo e alegria, irmãos, mas aprofunda nisso, aprofunda nessa graça. Oh, meus filhos, aprofunda nisso. Oh, meus irmãos, eu não estou como uma fantasia aqui, algo que não é real. Aprofunda nisso. É tão gostoso eu sentir o gozo do Senhor. E Jesus, eu queria que todos nós, e principalmente os jovens, viessem aqui à frente, vamos cantar aquele hino. Jesus é melhor. Jesus é melhor. É melhor do que tudo. De fato Ele é real. De fato Ele é verdadeiro. O que leva a esse gozo, essa satisfação, André, por favor, vem aqui também. Esses são uns momentinhos. O irmão Brana disse: eu não creio nos tranquilizantes, nesse remédio que toma para os nervos. Nessa própria mensagem, o irmão Brana vai falar isso. Eu não creio. Por quê? Porque o tranquilizante, você toma ele, depois do efeito, você fica com os nervos mais alterados do que antes. Então ele é um paliativo, ele é só algo até ali. Mas ele diz: não existe remédio para os nervos. Não existe. Você diz: esse remédio para os nervos é ótimo. Não existe. O tranquilizante, ele é só 12 horas. Terminou o efeito, você se torna, fica pior do que antes, diz o irmão Brana. Existe somente um remédio para os nervos. Chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Existe somente um meio de livrar das drogas, do fumo, das bebidas, porque tudo isso é para dar um gozo, dar uma satisfação. Não existe nada melhor do que o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, a oração, a consagração. Não é orar 10 minutos, eu não estou falando de 10 minutos. Eu não estou falando de meia hora. Eu estou falando de você manter uma vida. Jovens, vós sois fortes. Fortes não é para bater nos outros na rua, é para orar e aproximar de Deus. É um gozo, é uma alegria tão grande, como Isaac disse no quartel, quando o jovem disse para ele: nunca entra nisso, nunca entra nisso. Agora eu digo: entra nisso, rapaz, entra nisso, moça. Entrar no quê? Em Jesus Cristo, na oração. Isso tem gozo, tem alegria. Os jovens passam a esquecer as coisas do mundo, se torna tão pequenininha, tão minuciosa, que isso não passa a te chamar a atenção mais. Isso não é fantasia. Depois que você tem uma experiência com Deus, de fato, Ele é real e vivo na sua vida. Gostoso demais. Então vamos cantar todos. Jesus é melhor. Jesus é melhor. Aleluia. Reúne aí os jovens aí.
para frente do altar. Aleluia! Escuta isso aqui, ó. Quando alguém oferecer alguma coisa, uma droga, alguma coisa, se isso aqui dá uma alegria, um gozo, mas é bom demais. Você pode falar assim: eu duvido. Mais gozo e alegria que eu tenho é impossível. Jesus Cristo,
dá gozo, dá alegria, dá felicidade. É tanta alegria, você não sabe como é que consegue tanta alegria assim. Sofrendo, alegre, feliz. Ele é insubstituível. Eu não estou dizendo, isso é real, é verdadeiro. Mas, jovens, entre em Cristo mesmo. Ore, consagre suas vidas. Vocês aí, às vezes você tem que voltar um pouquinho para trás. Oh, meu Deus, ainda sou humano. Mas se tem energia, tem força, é gastar nessas coisas. Amém. Palmas para Jesus. Aleluia. Para a mocidade. Som. Para a mocidade. Foi muito interessante esse tema. Nos ajuda muito. Me sinto tão bem em fazer parte de um povo tão sábio. Graças a Deus por isso. Irmã Lucinéia Secundini e Dayatuba. Irmãos que participaram conosco através da internet. Estado da Bahia. Irmã Rebeca Rios, Tamara Rios e Lande Rios, em Feira de Santana. Estado de Goiás. Djalma Valim e Fátima Valim, em Goiânia. Juliana dos Santos Silvas, em Goiânia. Irmão Moisés Martins, em Rio Verde. Minas Gerais. Irmão Adaías Ribeiro e família. Irmão Ademilson, irmã Ionice e Emanuel, em Boa Esperança. O anterior também em Boa Esperança. Irmão Jaciel, em Boa Esperança. Igreja, em Pouso Alegre. E irmã Edith e irmã Sara, em Alfenas. Estado do Piauí. Irmã Jéssica, em São Gonçalo do Piauí. São Paulo. Rildo e família, em Montemor. Cecília, em Mogi Guaçu. Irmã Vanete, em Pedreira. Igreja, em Mojimirim. Raabe e Sandra, em Nova Odessa. Sara e Pedro, em Louveira. Família Secundini, em Dayatuba. Giovanni, Joéder e Éricles, em Rio Claro. Vanessa e Marlene, em Américo Brasiliense. José Pereira, em Pedreira. Um total de 41 computadores conectados e uma média de 116 pessoas que também foram abençoadas juntamente conosco. Vamos dizer todos juntos a eles, jovens. Deus vos abençoe. Amém. Às 17 horas, a voz do profeta. Daqui a 5 minutos, a voz do profeta. 17 horas e 5 minutos, a voz do profeta. E às 17h45, o culto da noite. Deus vos abençoe e até logo mais. Está encerrado o companheirismo. Molevi, da gente fazer aquela reuniãozinha rápida lá com os jovens agora, tá? Os jovens, então, ali no átrio ali, vai ser bem rapidinho. Todos. Obrigado. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Vai com Deus. Maravilhoso, magnífico. Deus abençoe. Seu nome é Jesus de Nazaré. Seu nome é Jesus, o Galileu. Seu nome é Jesus, conselheiro, lírio dos vales, filho de Deus. Seu nome é Jesus, príncipe da paz. Seu nome é Jesus, estrela da manhã. Seu nome é Jesus, a pedra angular e a rosa de Sarão. Houve um homem aqui neste mundo de um amor profundo, seu nome é Jesus. Por alguns ele foi condenado, por nossos pecados morreu na cruz. 2000 anos passaram e hoje ninguém esqueceu seu gesto de amor. Ao mundo ele trouxe a luz, ele é maravilhoso. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus
conselheiro, lírio dos vales, filho de Deus. Seu nome é Jesus, príncipe da paz. Seu nome é Jesus, estrela da manhã. Seu nome é Jesus, a pedra angular e a rosa de Saron. Seus passos ficaram na história, sinais que marcaram sua vida aqui. Seu sangue pingou sobre a terra, sem nenhuma culpa, sofreu tanto assim. Seu poder transformou tempestades, operou milagres por onde passou. Por fim carregou nossa cruz, está vindo do céu. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus de Nazaré. Seu nome é Jesus, o Galileu. Seu nome é Jesus, conselheiro, lírio dos vales, filho de Deus. Seu nome é Jesus, príncipe da paz. Seu nome é Jesus, estrela da manhã. Seu nome é Jesus, a pedra angular e a rosa de Saron. Está comigo pra me ajudar. Eu não tenho medo que este amigo venha me deixar, nem que meus pais me desamparem e os meus irmãos me abandonem. Eu não poderei deixar este amigo. Amigo leal, eu encontrei, tu podes encontrar. Este amigo pode te guardar por todos os lugares que você for. Amigo inseparável, não há outro igual. Seguro em suas mãos e nunca mais eu irei largar. Eu tenho um amigo que está comigo pra me ajudar. Eu não tenho medo que este amigo venha me deixar, nem que meus pais me desamparem e os meus irmãos me abandonem. Eu não poderei deixar este amigo. Amigo leal, eu encontrei.
você.